Olá, Farroupilha, muito boa noite. É mais uma vez uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com vocês, entrando nos vossos lares, para apresentar mais um dos meus programas Ensaiando Cultura. Essa noite o tema será Finlândia, um dos países mais desenvolvidos do nosso planeta, que é considerado o país que tem um sistema de educação mais desenvolvido, o melhor sistema educacional do mundo. Por vários anos consecutivos, o país que tem a maior aprovação, índice de aprovação dos alunos num exame internacional chamado PISA, que os finlandeses se destacam sobre todos os demais outros estudantes dos demais países do mundo. Então, essa viagem que nós faremos é uma sequência de fotos que eu registrei no ano de 2009, quando eu fui assistir um congresso na cidade de Rovaniemi, que está localizada no Círculo Polar Ártico. Então, foi uma situação que a empresa a qual eu trabalhava, nos solicitou os serviços aos quais eu prestava, então eu fui fazer parte de um congresso internacional de anestesia que foi celebrado nessa localidade. Então nós hoje faremos essa viagem por essa localidade situada no Círculo Polar Ártico, tá? Que tem algumas peculiaridades, que tem algumas características bem interessantes que vocês logo virão. E depois desse passeio por essa pequena localidade, nós vamos então a Helsinki e algumas outras localidades desse país. Tá? Então vamos iniciar a nossa viagem agora com a sequência de fotos. Mas antes disso, eu quero passar para vocês então a respeito do fundo do programa hoje. O que nós estamos vendo é uma aurora polar, mais comumente conhecida como aurora boreal. Assim denominada aurora boreal, em função do Galileu Galilei, que batizou as auroras polares com esse nome, em função de que foi uma homenagem à deusa romana do amanhecer, Aurora, e o seu filho, Bóreas, que se refere então aos ventos do norte. As auroras boreais, elas acontecem podem ser apreciadas nos céus à noite, no continente, então no hemisfério norte, nas regiões polares. É o choque de partículas do Sol com as estrelas na Via Láctea, formando então essa bela imagem que vamos ver então a continuação. Isso então é uma aurora boreal no Golfo do Círculo Polar, o Golfo da Finlândia, no Círculo Polar Ártico. Essa bela imagem que pode ser apreciada nas noites nas regiões polares do nosso globo terrestre. Tá. Então vamos iniciar com a viagem, com as nossas fotos. Então, a Finlândia é esse país que está em vermelho no nosso mapa mundi. Então vocês observem que as regiões, os continentes, quando eles se aproximam da calota polar, eles ficam muito próximos. Né? O que vemos em branco é o Polo Norte e ali aquela circunferência que passa bem ao norte, bem ao extremo da tela, no ponto vertical mais alto, é onde que eu estava lá. É o Círculo Polar Ártico, onde então se fazem temperaturas de até menos 30 graus centígrados no inverno. Tá? Vamos lá. Bem, essa é a chegada no aeroporto de Rovaniemi, quando então foi celebrado esse Congresso Internacional de Anestesia, ao qual eu fiz parte no ano de 2009. Tá? Então aí podemos observar as distâncias dos demais países, né, das demais regiões, numa forma típica deles usarem até como indicadores. Eles têm uma relação muito íntima, muito próxima com a natureza e tratam de ter uma vida mais orgânica possível, em todos os sentidos. A interatividade do homem com a natureza é muito respeitada, sendo que 75% do território finlandês é coberto de vegetação.
Próxima. Então, essa estrada, a primeira vez eu estou mostrando para vocês, nós tivemos um episódio essa semana aqui na nossa região com neve. Isso é uma constante nessa região do Círculo Polar Ártico. As estradas cobertas permanentemente com neve, né, e as periferias e todas as outras estruturas também sempre com neve. Próxima foto. Observa-se até aqui por curiosidade, então essa é uma das vans que serviu de transporte para nós naquela ocasião, e vocês observem que ela está conectada com um cabo elétrico à rede elétrica. Para quê? Para que então o combustível, o tanque de combustível, ele está circundado por uma serpentina elétrica que faz com que então esse carro, uma vez que esteja conectado à energia elétrica, o combustível não congele, tornando assim possível a sua movimentação. Então, é uma das peculiaridades desse país que os automóveis possuem um cabo elétrico para que, quando estejam estacionados, sejam conectados à rede elétrica para que o combustível não congele. Próxima. Então, isso aqui é o que acontece tipicamente lá, tá? Então, isso é corriqueiro, não é uma situação inusitada, não é uma situação pontual. Corriqueiramente, você estaciona a sua bicicleta e quando vai recorrê-la, então está recoberta de neve. Então o pessoal já está munido, as regiões já têm, né, utensílios como pás para que possa ser removida a neve, então ele retirar a sua bicicleta e assim seguir a sua jornada. Próxima foto. Bem, aí estou eu, então naquela oportunidade, devidamente abrigado com um macacão térmico, e o que nós vemos então é na cidade de Rovaniemi, uma das pontes que liga essa cidade com a sua segunda parte, né? A cidade está dividida em duas partes. E o que temos no meio, que estamos observando então, é um rio que está congelado. No inverno é comum as pessoas, então, quando fora da estação de primavera e de verão, quando esse rio, então, a água está líquida, no inverno eles usam isso para a pista de patinagem e a área de recreação, já que essa superfície tem aproximadamente 70 centímetros de largura. Então, podendo dessa maneira até automóveis transitar por cima da camada de gelo que cobre esse rio. Próxima foto. Então, mais uma observação da natureza, da força da natureza nessa região do Círculo Polar Ártico. As pessoas possuem roupas adequadas, né? Então passa-se menos frio que aqui. Eu tive a oportunidade de estar lá e me deparar uma noite com a temperatura de menos 27 graus. Então, e as pessoas saíam à rua normalmente, e nos locais, nas residências, nos hotéis, em todas as instituições, eles possuem aquecimento, que é aquecimento feito por gás natural, que é subsidiado pelo governo. A Finlândia, como a maioria dos países da Escandinávia, do norte da Europa, eles possuem uma taxa de impostos elevadíssima, né? Na Finlândia chega aproximadamente a 50% da renda. Porém, esse dinheiro todo é reconvertido em bem-estar social. Logo, então, falarei para vocês um pouquinho mais das benesses desse país. Tá? O aquecimento é feito com gás natural que vem do Cazaquistão. Próxima. Então, essa é um mapa da cidade ao qual eu estive, em Rovaniemi. Isso foi em aproximadamente novembro, né, do ano 2009. Então, era a entrada do inverno nessa região. Tá? Próxima foto. O transporte se faz nas épocas de inverno, se faz com motos de neve, ao qual possuem na parte dianteira esquis, que dão a direção, e na parte traseira, então, que é a parte motriz, por esteiras, é o estilo das nossas retroescavadeiras com esteira que temos aqui. Então, esse é um meio de transporte comum, né? Inclusive uma das empresas de maior renome
chamada Polaris, é uma empresa da Finlândia. Temos também outros nomes que também logo falarei para vocês, mas uma das empresas que nós temos comumente na nossa vida é a empresa de telefones Nokia, que é também da Finlândia. Então esse é um dos meios de transporte comum. Próxima. Também, tradicionalmente, eles convivem. A Finlândia é um dos países, né, que tem como capital Helsinki. Helsinki é uma das cidades mais progressistas da comunidade europeia. É uma cidade que tem a característica em função do seu sistema de educação, que investe muito em I+D, investigação mais desenvolvimento. É um dos países que, per capita, produzem mais patentes de todos os países no mundo. Então, o investimento em investigação e desenvolvimento de novas tecnologias é um dos grandes pontos de foco da nação Finlândia, né? Mas, mesmo assim, eles preservam muito seu folclore e as suas tradições, conseguindo fazer uma intersecção do passado com o porvenir, né? Do passado com o novo, com a vanguarda. Então preserva-se muito ainda nas famílias o hábito de transportar-se com os trenós e os renos, como vemos aí. Próxima foto. Então, também, né, eles têm por tradição, como um dos esportes, é praticar o trenó puxado pelos cães. Então aí vemos cães da raça Husky, né, o Husky siberiano. Sabe-se que a Finlândia fez parte da antiga União Soviética, né, e então preserva-se ainda muitas características, muitos hábitos que pode-se ver hoje no que se diz na Sibéria. Todavia, no norte da Finlândia, preservam-se esses costumes que são oriundos dos russos, né? Então, o transporte com trenós puxado, ou o esporte de trenó puxado por cães é ainda uma prática desse país. Próxima. Então, mais uma foto típica, o que vemos aí, então, se observarmos bem, nesse bloco de neve, logo estão aí 3 automóveis que estão praticamente submersos a essa capa de neve, né? No fundo temos lá um grande centro comercial, que é uma das fontes, no caso da cidade de Rovaniemi, que é uma das fontes de abastecimento dessa cidade no que se refere à alimentação. E aí os automóveis que, depois do passado uma noite de vento forte, então acabaram ficando submersos pela neve. Porém, como falei, isso é uma constante na vida dessas pessoas, e em conversa com um dos habitantes de lá, nós então perguntamos, né, em função dessa característica de vida tão extrema, como é que eles conseguiam se adaptar. E muitos deles diziam, então, volta para mim, Giovanni, por favor. Então, conversando com os jovens, a maioria dos jovens, né, da Finlândia, que experimentam uma vida fora da Finlândia, sobretudo as pessoas que moram no norte, a maior concentração das pessoas está no sul do país, porém, há cidades, né, igual como essa que nós estamos vendo, Rovaniemi, que está localizada ao norte do continente. E são regiões com clima severo, né, como comentei, de uma constante no inverno de menos 30 graus, podendo chegar até situações de menos 60 graus Celsius de temperatura. E alguns jovens, então, na sua adolescência, entrando para a idade adulta, por curiosidade, buscam outras localidades para residirem. Porém, mais de 90% dos jovens que saem dessas localidades acabam retornando para morarem, mais uma vez, então, na sua cidade natal, pois estão tão acostumados e tem uma mágica que eu pude experimentar em morar em lugares assim, onde a natureza está tão presente em todos os sentidos, nos sons, nos aromas, nas formas, que os jovens, então, em conversa com eles, acabam sentindo uma ausência quando saem daí, desses elementos, que acabam, então, por retornar às suas cidades
em função desse contato, dessa relação tão íntima que eles conseguem ter com a natureza, e é o único local que eles podem apreciar isso, igual as auroras boreais que eles podem apreciar lá. Bem, essa então foi a pequena introdução que eu deixo para vocês, e a continuação então teremos mais imagens maravilhosas, teremos um passeio em um navio quebra-gelos, ao qual eu tive a sorte de poder fazer, e mais belas imagens da cidade de Helsinki, então podendo contemplar a sua beleza, a beleza do seu povo, a educação dessa gente, que pode servir para nós então como exemplo para a nossa vida, a nossa melhor qualidade de vida, já que depois da Dinamarca, a Finlândia é considerado o país classificado como o país mais estável do mundo, onde pode se desfrutar de um índice de desenvolvimento soberbo, onde pode se desfrutar de uma segurança extraordinária e uma qualidade de vida excepcional. Fiquem conosco, até o próximo bloco. Olá, Farroupilha, inicia o segundo bloco do programa Ensaiando Cultura, hoje com um especial Finlândia, um país ao qual eu tive a sorte de poder visitar, estando então ao norte, no Círculo Polar Ártico, numa localidade chamada Rovaniemi, e logo conhecendo então a capital do país, a cidade de Helsinki. É uma cidade lindíssima, ao qual nós poderemos então hoje, nesse programa, poder apreciar algumas fotos dessa localidade. Estávamos então no início do programa fazendo esse passeio por essa pequena cidade chamada Rovaniemi, que está localizada ao norte desse país. Tá? Então sabe-se que Finlândia, tá, é o 8º país da comunidade europeia em extensão, tá? E o país menos densamente povoado, em função de que as pessoas, então são 5,3 milhões de habitantes, esse país, e em função do clima, em função do extremo do extremo da natureza, do seu clima, dos seus ventos, a maioria da população reside ao sul do país. Então, continuamos com a nossa viagem. Então, essa é uma das paisagens típicas, tá? Isso foi no mês de novembro do ano de 2009. Então, nós estamos vendo o início do inverno. Nessa oportunidade, nós tivemos expostos a temperaturas à noite de menos 27 graus, né? E durante o dia chegava a menos 16 graus. Tá? Então, isso é o cenário típico da Finlândia. Vamos para a próxima? Então eu estou aí ao lado do navio Sampo. O navio Sampo é um quebra-gelos, ao qual, então, o grupo que eu estava, nós embarcamos nele e fizemos um passeio, rompendo o gelo do mar. Então, foi uma experiência também extraordinária, pois esse navio tem 72 mil cavalos de potência e o casco dele está desenhado para abrir caminho, né, fazer estrada no gelo do mar. O gelo do mar tem uma superfície, né, no mínimo de 60, nessa época do ano, de 60 centímetros de espessura, chegando em situações de até 1,5 metro de espessura. Por isso, é necessário embarcações com um casco desenhado especialmente de forma a quebrar esse gelo e com motor com força para que isso seja possível. Então, foi uma experiência muito interessante. Fizemos um passeio de aproximadamente 4 horas, de ida e 4 horas de volta. Então, foi uma excursão que fizemos no mar gelado do norte do Círculo Polar Ártico. Próxima foto. Então, aí está a entrada, né? Take a Break, Sampo Icebreaker. Então, esse é o nome do barco. É um barco que ele serve, né, nos períodos
nos períodos comerciais como um abridor de caminho, abridor de estrada, e logo em algumas épocas também o utilizam para excursões de estudo, ao qual como nós fizemos. Tá? Próxima. Bem, uma das imagens, então, né, do barco, de cima do barco, e já o caminho por qual ele é saída do porto, então observa-se já o gelo bastante fragmentado, e também, se vocês apreciarem ao fundo, observa-se um moinho de vento para energia eólica. Tá? A Finlândia, como os outros países da Escandinávia, né, são países que primam pelas energias renováveis. Então, a energia eólica, igual como na Dinamarca, igual como na Suécia, é uma das energias mais utilizadas por esses países aí. Tá? O que nós estamos fazendo no nosso país também, a adoção da energia eólica, energia do vento. Tá? Próxima. Então, mais uma foto, então, nós saindo do porto, observa-se o barco, né, o barco com o qual nós estávamos, coberto de gelo, e a estrada que o navio vai fazendo pelo caminho que ele vai trilhando. Próxima. Então, aí estou eu, né, me preparando para um banho no Mar do Norte, no Mar Gelado. Essa roupa, eu fiz questão de colocar essa foto, porque essa é uma roupa de neoprene com 1,5 cm de espessura. Tá? Essa é uma roupa utilizada pelos exploradores dessa região, o pessoal que faz manutenção nos barcos, quando precisam entrar na água, devido à baixa temperatura, né, eles recomendam que o traje de neoprene completamente blindado, tá? Logo por cima dessa roupa, que não tem costuras, ela é soldada com cola, né, e fundida o próprio material, a própria neoprene, que é uma espécie de borracha. Logo, então, no rosto, utiliza-se uma máscara. Somente assim é possível poder suportar a temperatura dessas águas tão geladas. Né? Próxima foto. Então, aí estou eu e o meu grupo de colegas, né, banhando-nos. Então, o navio fez uma pequena parada e nós tivemos a oportunidade de banhar-nos nessas águas gélidas do Mar do Norte. Tá? A Finlândia é um país desenvolvido de primeiro mundo, muito bem colocado nas mais diversas comparações socioeconômicas internacionais, cuja população usufrui de um altíssimo nível de desenvolvimento humano, refletido pelo país possuir alguns dos melhores índices de qualidade de vida, educação pública, gratuita 100%, transparência política, segurança pública, expectativa de vida, bem-estar social, liberdade econômica, prosperidade, acesso à saúde pública, paz, democracia e liberdade de imprensa do mundo. As cidades do país também estão entre as mais habitáveis do mundo, figurando entre as mais limpas, seguras e organizadas do mundo. Em 2009, o país foi classificado na primeira posição do Índice de Prosperidade, Legatum, que é baseado no desempenho econômico e na qualidade de vida. Tá? Então, essas são algumas características desse país que logo nós veremos em algumas das fotos que eu mostrarei. Então, seguindo a viagem, bem, isso nós já estamos afastados do porto e já estamos, então, iniciando um caminho novo. Até então, o barco já havia passado, já se havia criado estrada, e a partir desse ponto, então, nós estamos começando a romper a camada espessa de gelo e criar o nosso caminho. Esse trabalho é importantíssimo, pois essas regiões, como nós vimos na foto anterior, na calota polar, quando o globo se estreita, os países ficam próximos, e existe, então, aí pelo Estreito de Bering, né, um trânsito de barcos comerciais importantíssimo. E o trabalho dos navios quebra-gelos é fazer esse caminho para que seja possível, então, o trânsito desses navios e a possibilidade de comunicação e de comércio entre esses continentes, essas nações. Próxima. Bem, então aqui estamos nós atracados, então, num determinado ponto, decidimos fazer uma parada,
Então o navio parou e nós baixamos a escada e aí estamos pisando sobre o mar. Estamos em cima do mar gelado. Né? Uma peculiaridade, uma situação muito inusitada para mim, pois foi a primeira vez que eu caminhei sobre o mar. Então achei interessante fotografar isso e para mostrar a vocês também a possibilidade disso. Né? Vamos lá, próxima. Então aí estamos, mais uma das fotos, alguns nós nos banhando ali na água, observa-se pelo traje refletivo. Próxima. Então aí está o barco, o navio Sampo, parado e nós então fazendo um passeio pelo mar gelado. Observem que na frente do navio lá não há estrada, então é tudo gelo que o navio tem que romper para que nós possamos seguir viagem. Tá? Um passeio muito lindo, um passeio ao qual nós estivemos em contato tremendo com a natureza. Próxima. Essa é uma imagem de dentro da cabine do capitão do navio. Então essa imagem já na volta dessa expedição, quando estávamos retornando ao porto da cidade de Rovaniemi, essa é a visão do capitão do navio. O que estamos vendo lá são os focos através da janela da cabine do comandante. Estamos vendo foco de luz, estamos vendo algo da parte do navio e o caminho que deve ser seguido. Então, é uma viagem guiada por instrumentos, né? Então, pela carta marítima, GPS, e assim nós retornamos ao nosso porto. Próxima. Bem, essa é uma vista aérea que eu tirei do avião. Então, quando estávamos chegando na localidade de Rovaniemi, e vocês observem que praticamente, né, eu estou mais ou menos a uma altura dos aproximadamente de 4.000 a 5.000 metros de altura da pequena localidade. Vocês podem observar que há alguns traços que são as estradas, né, e a concentração do povoado. É uma área realmente bem influenciada pela natureza, onde pela ação da natureza, os ventos e a temperatura, né, o gelo. Próxima. Então aí, já quando outra vez, então, na periferia da localidade de Rovaniemi, então a cidade de Rovaniemi está muito próxima, ela está localizada a 2 quilômetros da divisão que se denomina Círculo Polar Ártico. Então aí justamente nessa placa é onde já se estabelece essa região de Círculo Polar Ártico. Tá? Então é a divisa das duas regiões. Tá? Próxima foto. Bem, então já estamos na cidade de Helsinki, a capital da Finlândia. Tá? O que vemos ao fundo é a Catedral Luterana. Né? Sabe-se que 76% da população da Finlândia, eles são membros da Igreja Evangélica Luterana. Essa é a catedral, então, da Igreja Evangélica Luterana, que está localizada por eles, pelos finlandeses e pelos moradores de Helsinki, é o principal edifício, a principal edificação da cidade, que é essa obra linda que estamos vendo aí. Tá? Próxima. Bem, essa é uma vista, então, desde o porto da cidade de Helsinki, onde observa-se, então, os edifícios, né, em perfeito estado de conservação, tá? Construções com mais de 200 anos de idade e em plena condição de habitação, em plena condição de uso e completamente conservada, mantida pelos seus moradores. Né? Como eu comentei, é um povo altamente culto. 33% dos cidadãos finlandeses, né, possuem estudo superior, né, e eles, então, em função do conhecimento, em função da educação que recebem, eles preservam a sua nação e valorizam o que tem. Tá? Volta a mim, Giovanni, obrigado. Bem, então, estamos nos aproximando do término desse segundo bloco. Tá?
A continuação teremos mais fotos muito belas do continente, da cidade de Helsinki e do país, né, da extensão da Finlândia, com hotéis de gelo, catedrais de gelo, coisas belíssimas. Sugiro a vocês que fiquem comigo para poder então seguir viagem e apreciar essas belezas. Até o próximo bloco. Olá, Farroupilha! Inicia o terceiro e último bloco do programa Ensaiando Cultura, hoje com o tema Finlândia. Um dos países, depois da Dinamarca, o segundo país do mundo com mais estabilidade social. Tá? Um dos países que tem o seu sistema educacional considerado como o melhor sistema de educação do mundo. Professores, cientistas da área da educação costumam ir à Finlândia para estudarem, né, o sistema empregado por esse país. Na internet, para quem tem interesse no YouTube, façam a consulta que verão então professores da Universidade de Harvard fazendo uma investigação aprofundada na metodologia de ensino desse país, sendo então, como mencionado, o país que tem o melhor sistema de educação do mundo. Algumas peculiaridades, como os alunos possuem, não são avaliados, não têm provas, né? Eles têm uma interação com os seus professores, o sistema deles não se dá por classes, mas sim por aprendizado. É um sistema que está sendo copiado por alguns países desenvolvidos do mundo em função do grande êxito que esses alunos, que esses estudantes têm nos concursos mais difíceis do mundo. Observa-se que os finlandeses estão por cima da média de todos os demais países, porém, porque obtêm sempre os primeiros colocados, né, e em grande número sempre são finlandeses. Então isso despertou a curiosidade da comunidade mundial e fez essa investigação e classificou então a Finlândia como o país que possui o sistema de educação mais estruturado, o melhor sistema do mundo no que se refere a desenvolver o seu maior capital, que é o capital humano. Os países da Escandinávia investem no seu maior recurso. O seu maior recurso são as pessoas. É comum na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Holanda, os países que compõem a Escandinávia, é comum ouvir que o maior recurso, o maior capital que eles possuem são as pessoas. E por isso investem nas pessoas. E a partir de então conseguem, né, nações com escassez de recursos minerais, com escassez de recursos de matéria-prima, serem os países mais desenvolvidos da nossa esfera terrestre. Países que investem em investigação e desenvolvimento, investem nas pessoas, porque as pessoas, a partir da sua educação social e educação intelectual, conseguem produzir riquezas para essas nações. Né? Muitas das soluções meioambientais que o mundo vem experimentando hoje são provenientes dos países da Escandinávia. Nas questões de telefonia celular, são desses países do norte do nosso hemisfério, do nosso globo. Tá? Então, são países que investem muito na questão humana, educação, pessoas. É o que nós precisamos copiar aqui. Nós precisamos investir nas pessoas. Investir de verdade, investir nos formadores e investir nos alunos. Esse é o investimento que nós temos que fazer. Tá? Investir nisso, nos pilares da sociedade. Quais são os pilares da sociedade? Os pilares da sociedade são 3 pilares fundamentais: educação, saúde e segurança.
Um país que tem pessoas educadas é um país mais seguro e é um país mais saudável. Por isso, governantes, administradores públicos, a função do administrador é organizar, planejar. Façam isso. Organizem, planejem, avaliem, invistam nas pessoas. Bem, seguimos a nossa viagem. Então, o que vemos aqui, como mencionado, então, um país que aproveita, as suas condições climáticas são severas, porém, eles fazem dessa severidade uma atração turística. O que estamos vendo aí é um hotel, é um iglu de vidro, tá? Que, na verdade, ele compõe um hotel, né, que está inserido, então, no norte do país, onde eles têm 180 dias por ano, né, de inverno, e fazem disso, então, uma atração para as pessoas do resto do mundo. Essa é uma cabine, imitando um iglu, porém feito de uma estrutura metálica e com vidro, onde a pessoa pode, então, ter uma experiência extraordinária. Já logo veremos como é que é por dentro. Próxima foto. Isso é no centro da cidade de Helsinki. Então, o transporte coletivo é uma das prioridades. O transporte particular com automóveis na cidade é caro, pois os impostos são altíssimos nas questões de transporte particular, pois eles consideram que o transporte particular, em função da queima do combustível, é altamente poluente, e além de trazer outros malefícios, né, para o meio ambiente. Então, eles promovem o transporte coletivo de alta qualidade. O que nós estamos vendo aí é um tramvia elétrico que circula pela cidade, um trem de altíssima qualidade e de acesso muito fácil à população. Próxima. Alguns dos vegetais, eu destaquei essa foto que estamos vendo aí, alguns rabanetes, né? E também para mencionar que esses países, como eles são escassos em terreno para cultivo e devido ao espaço limitado e também à severidade do clima, o açúcar deles é normalmente um açúcar que vem da beterraba. Só como uma particularidade para vocês. Próxima foto. Essa é uma imagem, então, da cidade de Helsinki, onde podemos observar, então, na época de verão, tá, que os jardins, como todos os países da comunidade europeia, né, eles são muito apreciados. O respeito à natureza, a valorização à natureza, né, as árvores, os jardins, a todos os componentes, né, a grama, ele é muito grande. Né? Então, observa-se que também nesse país, que é um país bastante frio, também há apreciação pela natureza e nos dias de sol, nos dias de verão, ainda mais. Então, é sempre uma celebração à transição e às estações dos anos nesses países. Aí. Próxima. Então, mais uma vista da Catedral da Igreja Evangélica Luterana da Finlândia, na cidade de Helsinki. Então, essa é uma vista aérea dessa bela obra do homem, né, da arquitetura. Próxima foto. Bem, então o que estamos vendo aqui, isso é no norte da Finlândia, isso é a barra, o balcão de um bar de gelo. Né? Então, como o país ele tem essa característica do frio, né, eles aproveitam isso, fazendo então como um atrativo turístico. E esse é um os primeiros hotéis de gelo e bares feitos com a estrutura toda de gelo foram na Finlândia. E esse é um bar que nós podemos estar vendo então com o balcão, né, feito de gelo, e tem uma escultura de um carro de Fórmula 1, né, observa-se ali a primeira roda do carro, em homenagem ao piloto finlandês Kimi Räikkönen, que foi campeão do mundo na Fórmula 1, então eles acabaram fazendo isso uma homenagem. Tá? Próxima foto.
Isso é o interior de um hotel construído completamente de gelo, né? Nós ficamos hospedados uma noite num hotel desses, então toda a estrutura do hotel é feita de gelo. Os bancos, a área, ele é recoberto então de pele de animais da região, essa é pele de reno, então que eles também usam o reno como um animal para transporte, mas também usam o reno para sua alimentação. E como nós aproveitam então os recursos, né, desse animal, como a pele, para fazerem vestimentas e também para utilizarem como roupa de utensílios de móveis, né? Nesse caso, para cobrir então os bancos, para a pessoa poder então ficar mais confortável nessa estrutura. Próximo. Esse é o interior de uma catedral, né, de uma igreja de gelo, então localizada ao norte do país. São obras maravilhosas e que perduram em função de que a temperatura ela sempre é estável. Então essas estruturas elas perduram ao longo do ano, né, nessa forma, e são verdadeiras obras de arte que eles jogam então com diferentes texturas do gelo e utilizam também luzes para dar um efeito especial. Observem então que os bancos todos estão cobertos com pele de reno. As roupas são desenhadas especificamente para que a pessoa esteja confortavelmente, e eu, como eu mencionei, tive a sorte de estar aí e poder ter vivenciado, e posso dizer para vocês que paradoxalmente, né, ao estar no frio, é mais quente do que nas nossas casas aqui em Farroupilha. Próxima. Aí estamos vendo então uma vista aérea desse hotel de gelo, né, que é composto, o hotel de iglus, né, que então está colocado num bosque, ali na região do norte da Finlândia, e essa então são uma das atrações que a pessoa pode ter quando vai à Finlândia. Próxima, uma vista da cidade de Helsinki, então num dia de verão, onde observa-se o porto e as edificações que antigamente eram silos, né, onde se fazia o comércio. Hoje são residências, são hotéis, são comércios como restaurantes e casas de cultura. Próxima. Esse é o interior de um daqueles iglus, né, do hotel de iglus. Então vocês observam que o conforto é bastante grande e a temperatura interna é bem elevada, como já mencionado para vocês. Eu estive exposto a temperatura de menos 30 graus, sendo que dentro do hotel, né, não no hotel de gelo, mas dentro de outro hotel, a temperatura agradável de 22 graus. Né? Porque todo o sistema de calefação é proveniente do Estado, o Estado subsidia, e ele é feito através de gás natural que vem do Cazaquistão. Próxima. Mais uma vez, então, uma foto da cidade de Helsinki, onde o transporte público, né, de alta qualidade, em respeito, né, o transporte elétrico, com menos impacto ao meio ambiente. Próxima. Uma vista, essa é uma das outras cidades da Finlândia, então, onde podemos observar, né, a questão da integração das cidades com o meio. Né? Sabe-se que as cidades da Finlândia são consideradas no mundo as cidades de melhor habitabilidade, onde existe a maior intersecção de natureza com o homem, tornando assim as cidades mais agradáveis para serem habitadas. Próxima. Essa então é uma foto do hotel de gelo, ao qual eu mencionei para vocês. Então, se vocês observem, toda a estrutura é de gelo, a cama é feita de gelo, e então as cobertas, né, o colchão e as cobertas feitas de pele de reno, onde você pode dormir tranquilamente sem passar frio. Tá? Uma foto da cidade de Helsinki no inverno. Uma das peculiaridades que eu não mencionei é que nas calçadas, volta para mim, Giovanni, as calçadas da cidade, né, na cidade de Helsinki, em função do gelo, em função do inverno, em função do frio, elas ficavam muito escorregadias, causando assim às pessoas, aos pedestres, quedas, né? E as pessoas se machucavam. Com isso, o governo
decidiu então nas principais ruas de Helsinki instalar, né, nas ruas comerciais e nas ruas paralelas, instalar por debaixo da calçada tubulações onde passa água quente, para que o gelo que fica na superfície da calçada se derreta e as pessoas então possam caminhar sem correr o risco de escorregarem e caírem e, consequentemente, machucarem-se. Tá? Fica só a dica para nós vermos, né, a preocupação, o nível de preocupação de um governo, o nível de esforço de um governo em proporcionar bem-estar social para os seus cidadãos. Tá? Brasil é a 7ª economia do mundo. Tá? Não é por falta de dinheiro que nós não podemos ter calçadas transitáveis. As nossas calçadas são vergonhosas. E na Finlândia, eles têm calçadas com um sistema de calefação para que o gelo derreta e a pessoa não se machuque. Tá? Então, administradores que estejam assistindo esse programa, né, e nós, cidadãos, nós merecemos muito mais do que temos. Próxima. Transporte público, trens elétricos, trens que estão em acordo, trens de alta velocidade, trens em excelentes condições. Próxima. Esse é o esporte típico do pessoal, então no inverno, caminhadas em cima do mar e de rios congelados. Próxima. Aqui essa é uma foto que eu deixei especialmente agora para o final do programa. Isso é uma aula, tá? Igual como isso na Europa é muito comum, né? Os alunos terem aula ao ar livre. Então formam-se grupos e vão para a área externa em dias de sol, em função da escassez do sol. Eles sentam num gramado à luz do sol e estão debatendo sobre assuntos em função da aula que estão tendo, né? Então, tendo uma interatividade, tendo uma experiência mais harmônica com o estudo, o objeto de estudo e a sua vida e a natureza, formando dessa forma pessoas com criatividade, pessoas com entendimento, pessoas com alto grau de competência. Próxima. E, por fim, então, mais um fenômeno de uma aurora boreal, né, que são fenômenos, como mencionei antes, que são possíveis de ser apreciados nas regiões polares. Tá? Então, fica assim por hoje e até um próximo Ensaiando Cultura, né, até uma próxima oportunidade de eu estar com vocês e trazer para vocês esses conhecimentos, essas imagens. E quero mais uma vez reforçar e dizer para todos que estão aqui me assistindo, que é uma grande satisfação tê-los como telespectadores e que essa televisão é nossa, dos farroupilhenses, de Farroupilha. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, dar sugestões e fazer parte de uma comunidade melhor. Vamos fazer isso. Vamos ser pessoas corresponsáveis. Vamos fazer a nossa cidade uma cidade melhor para se viver. Muito obrigado e até um próximo programa.